Calorosas saudações, e é mesmo verdade, nova tentativa de assassinato a Donald Trump. Como é óbvio, nestes tópicos mais sensíveis não há introdução humorística para pedir like e essas coisas todas. Podem pôr, obviamente, e subscrever o canal, mas não há a introdução humorística por razões óbvias, obviamente. Ora, o que é que se passou? Na última noite, apesar disto não estar a ser noticiado propriamente nas televisões portuguesas, eu pelo menos só vi um segmento que vamos ver aqui na SIC Notícias. Donald Trump, ontem, a meio de um comício que estava a realizar, foi detido um homem que tinha duas armas e documentos falsificados a entrar nesse mesmo comício. Portanto, vamos ver o que é que se passou, vamos ver também algumas notícias que aprofundam um pouco mais o tópico do que apenas este segmento aqui, porque são apenas 40 segundos, mas vamos ver. Donald Trump, que tem tido uma vida atribulada, digamos, ontem um homem foi detido a caminho do comício onde Donald Trump iria falar. Foi-lhe apreendido duas armas e também ingressos falsos para assistir a este comício que, apesar deste episódio, foi um sucesso. Donald Trump tem usado a rede social X para manifestar precisamente felicidade e orgulho por ver uma plateia totalmente cheia em Coachella, na Califórnia, e deixou também um agradecimento aos militares e polícias fronteiriços que o estão a acompanhar e a apoiar nesta campanha. Só antes, já vamos ver aqui as notícias, as outras notícias que aprofundam um pouco mais o tópico do que está aqui a ser aprofundado, mas eu queria dar conta que já é a terceira vez que isto acontece. Claro que a primeira foi mais grave do que as últimas duas foram muito semelhantes. No caso, a primeira foi o tiro que lhe passou à volta não, mas passou cerca de 5 milímetros, uma coisa assim do género, do cérebro. Se ele tivesse a cabeça desviada para outro sítio qualquer, neste momento Donald Trump estaria morto. O segundo foi muito parecido com este, no sentido em que foi alguém a tentar entrar, que não sei, recordo que também tinha armas ou tinha granadas, já não sei o que ele tinha, mas também tentou entrar nas propriedades privadas do Donald Trump, no caso os seus campos de golfe, etc. E agora este tenta entrar num comício. E eu relembro que o Donald Trump, neste momento, depois da primeira tentativa de assassinato e da segunda tentativa de assassinato, e agora esta terceira que também já está a ser investigada, ele agora tem que fazer os discursos nos comícios com uma proteção de plástico à frente da cara. Aliás, eu acho que até se consegue ver aqui, mais ou menos, estão a ver? A imagem aqui está um bocado desfocada porque a qualidade do tweet não era a melhor, mas se conseguirem ver aqui, ele tem que fazer os comícios agora com uma proteção de plástico resistente, que é para o caso de haver assim algum azar. Não é? E eu não acho isto normal. Não acho normal várias coisas. Não acho normal alguém, seja ele quem for, da esquerda à direita, sofrer tentativas de assassinato só por se candidatar à presidência da República de qualquer país. Isso não é normal. Não acho muito menos normal alguém sofrer duas tentativas, muito menos três, de assassinato. E acho ainda menos normal a normalização disto, porque a primeira foi muito mediatizado, certo? A segunda já foi a passar nos pingos da chuva, etc, etc. E esta terceira, pelo menos aqui em Portugal, neste momento quase que não se fala. A nível televisivo, vi que alguns órgãos de comunicação social publicaram a notícia, etc. Mas a nível televisivo, que no caso é sempre as coisas mais mediáticas, não está a ser mediatizado. Não está, muito pelo contrário. Portanto, vamos ver aqui as peças noticiosas que nos explicam um pouco mais a fundo o que é que aconteceu. Ora, como podem ver aqui, o Correio da Manhã noticia: Donald Trump sofre terceira tentativa de homicídio junto a comício na Califórnia. O suspeito tinha na sua posse uma espingarda e uma arma carregada quando foi parado pelas autoridades num posto de controle. E, portanto, vemos aqui o Trump. A Euronews, curiosamente, também noticiou isto e conta que, só um momento, exatamente, homem armado detido durante controle de segurança no comício de Trump na Califórnia. E se andarmos mais aqui para baixo, o homem foi detido por suspeita de posse de arma de fogo carregada e de posse de um carregador de grande capacidade, informa as autoridades. As autoridades norte-americanas revelaram que um homem com uma caçadeira, uma arma carregada e as munições no veículo foi detido num posto de controle de segurança no comício de Trump no sábado à noite. Ou seja, eu estou a gravar este vídeo à hora do almoço, é mais ou menos meio-dia neste momento, e a verdade é que em Portugal isto não está a ser noticiado. Aliás, as pessoas com as quais eu falo, eu tenho amigos meus que vivem no estrangeiro, amigos meus estrangeiros, e eles dizem-me que, enfim, nos seus respectivos países, alguns deles na Europa, outros deles fora deles, aquilo está a ser noticiado. Uns mais efusivamente, outros menos efusivamente, mas está a ser noticiado. Coisa que aqui em Portugal aparece em notícias na comunicação social, mas a nível televisivo não está a ter grande destaque. E honestamente, isto é um acontecimento para ter grande destaque.
fosse ele quem fosse Donald Trump, Kamala Harris, estamos a falar dos Estados Unidos, que no final do dia, a bem ou a mal, mandam naquilo que é a geoestratégia do mundo ocidental. E, portanto, estamos a falar da eleição ou dos candidatos a vencer uma eleição para se tornarem a pessoa mais importante do mundo, pelo menos de um ponto de vista institucional superficial, não é? Portanto, nesse aspecto teria que ser muito mais mediatizado. Mas enfim, o suspeito, um residente de Las Vegas de 49 anos, conduzia um SUV preto que foi mandado de parar por agentes destacados para o comício em Coachella, a leste de Los Angeles, informou o departamento do xerife do condado de Riverside em comunicado. Depois o Trump diz aqui a beautiful evening in Coachella, California last night, thank you. Depois isto é só... Exatamente. Depois isto é só... É a imagem do comício do Trump, não sei se já viram as imagens e tal. Por acaso não está mal composto, verdade seja dita, e só aqui um à parte, que não tem propriamente a ver com o acontecimento em si, mas o Trump agora tem vindo a subir nas sondagens. A Kamala Harris subiu inicialmente quando foi ela a nomeada, quando o Biden desistiu da corrida e foi ela a substituta de Joe Biden. Cresceu inicialmente, teve um crescimento, eu diria mesmo, exponencial. Agora, os papéis têm-se invertido, curiosamente. E, curiosamente, foi a seguir ao debate. E eu acho que o Trump perdeu esse debate. Mas também foi, ao mesmo tempo, um momento em que a Kamala Harris começou a falar mais mediaticamente. Ou seja, eu acho que, apesar do Trump ter perdido o debate com a Kamala, que eu acho que ele perdeu, a Kamala, quando fala publicamente, enterra-se porque não tem uma capacidade de articulação e comunicacional tão experiente e tão boa como o Trump. Eu acho que ela é má comunicadora. E não é por ser de esquerda. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, o vice-presidente dela é melhor comunicador do que ela. É o Tim Walz, não é? Eu, por exemplo, também acho, eu não sou grande fã do J.D. Vance, ficam já a saber, mas o J.D. Vance, o vice do Trump, eu acho que é melhor comunicador do que o Trump, por exemplo. Mas enfim, o homem foi detido por suspeita de porte de arma de fogo carregada e de posse de um carregador de alta capacidade, informou o departamento. Foi libertado sob fiança de $5.000, cerca de 4.500 euros. Enfim, este incidente não afetou a segurança do ex-presidente Trump ou dos participantes do evento, disse o comunicado, ainda bem, menos mal. O suspeito deverá comparecer em tribunal em janeiro do próximo ano, de acordo com os registros divulgados online. Os membros dos meios de comunicação social, bem como os portadores dos bilhetes VIP, foram encaminhados através de uma série de cruzamentos por agentes de autoridades estatais e locais antes de chegarem a uma grande área relevada, onde os condutores foram convidados a abrir os capôs e as bagageiras a cada veículo foi registado por um agente. É assim, de todas, isto ainda tem mais aqui em baixo, mas das três, esta pessoa, efetivamente verificando-se isto, não é? Foi a mais fácil de apanhar, não é? Na primeira também tem o que se lhe diga, não é? Porque, pelos vistos, ele já estava a ser vigiado, supostamente, o atirador, enfim. Na segunda foi alguém que estava a entrar na propriedade privada, não havia propriamente registros, não era um evento de Donald Trump, não era um evento político, era algo da sua vida privada e nesse aspecto é mais preocupante porque essa pessoa que entrou na propriedade privada do Trump, no caso os campos de golfe, tinha que saber a sua agenda privada, não é? É normal que, por exemplo, as pessoas saibam que o Trump ou um político qualquer vai dar um comício ou um discurso no sítio X à hora tal, mas não sabe que ele vai estar especificamente à hora X no sítio tal a jogar golfe. Até porque as propriedades do Trump são grandes, não é? E ele tem várias. Portanto, isso significa que tem que haver já quase uma questão de organização para saber o que é que o Trump faz na vida privada. E isto serve para o Trump, e atenção, isto é prejudicial para o Trump, obviamente, mas também para a Kamala Harris. Porque quase que se está a normalizar a perseguição a políticos. E isto não é bom para quem está à direita e para a esquerda também não. Portanto, enfim, acho que estamos a entrar num registro um bocado complicado. Outros portadores de bilhetes gerais foram encaminhados para um local a cerca de 5 km do comício, tendo sido depois conduzidos em autocarros até ao evento. Portanto, eles tiveram que afastar as pessoas, não é? Pelo que eu estou a perceber, 5 km. A campanha de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a detenção, nem o próprio Trump fez qualquer declaração sobre o assunto. Tentativas de assassinato. O Trump não fez declarações sobre o assunto, mas o filho dele já fez. Trump, o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, foi alvo de 2 tentativas de assassinato nos últimos meses. A 15 de setembro, um homem foi detido perto do campo de golfe de Trump, na Flórida. Era o que eu estava a falar, da questão da vida privada. Depois de os agentes dos serviços secretos terem visto o cano de uma espingarda do tipo AK-47 a furar a vedação. Eu, honestamente, não sei como é que as pessoas desvalorizam isto. Imaginem que vocês têm a sorte de ter um campo de golfe em casa, ou têm um jardim muito grande, seja o que for, e do nada está alguém com uma espingarda para vos balear. Pá, desculpem lá, eu não acho isto normal. Com quem quer que seja. Pá, estamos a falar de um ser humano, não é? E a 13 de julho, que foi a primeira, num comício em Butler, na Pensilvânia, uma bala atingiu de raspão a orelha de Trump depois de um homem ter aberto fogo a partir do telhado de um edifício próximo. Desde esse incidente, Trump
tem comparecido em comícios de campanha ao ar livre atrás de um ecrã à prova de bala. Pá, desculpem lá, mas isto não é normal. Não é normal. Não é normal. Eu não vi uma coisa assim do género desde o Papa João Paulo II, lembram-se? Quando discursava durante muito tempo, andava sempre com o carro, o Papa Móvel, não é? E quando fazia os discursos estava sempre protegido. Isto não é bom, não é? Isto não é bom. É uma normalização da insegurança e uma normalização da perseguição política que não deve acontecer de um ponto de vista ético e não deve acontecer de um ponto de vista institucional, porque não é isso que a democracia preza, não é? Mas, enfim. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem essas coisas todas e ficamos por aqui. Como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.